Boa noite a todos e todas. E para a composição do dispositivo de honra, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da OAB Sergipe, o doutor Daniel Alves Costa. O excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Carlos Augusto Aires de Brito. A excelentíssima senhora vice-presidente da OAB Sergipe, a doutora Letícia Motê Barreto. O excelentíssimo senhor secretário-geral da OAB Sergipe, o doutor Nilton Lacerda da Silva Filho. A excelentíssima senhora secretária-geral adjunta da OAB Sergipe, a doutora Clara Arlene Ferreira. O excelentíssimo senhor diretor tesoureiro da OAB Sergipe, o doutor Ismar Ramos Filho. Representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, convidamos o excelentíssimo senhor procurador-geral do estado, o doutor Carlos Pina de Assis Júnior. Representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Aracaju, convidamos o excelentíssimo senhor procurador-geral do município, o doutor Sidney do Amaral Cardoso. Representando o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, o doutor Manuel Cabral Machado Neto, convidamos o excelentíssimo senhor coordenador-geral do Ministério Público de Sergipe e também procurador-geral de Justiça, o doutor Carlos Augusto Alcântara Machado. A excelentíssima senhora procuradora-chefe do Ministério Público em Sergipe, a doutora Eunice Dantas Carvalho. O excelentíssimo senhor procurador-chefe em exercício do Ministério Público do Trabalho em Sergipe, o doutor Adson Souza do Nascimento. O excelentíssimo senhor defensor público-geral do estado de Sergipe, o doutor Vinícius Menezes Barreto. A excelentíssima senhora presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, a doutora Marília Menezes. O excelentíssimo senhor membro honorário vitalício do Conselho Seccional da OAB Sergipe, o doutor Carlos Augusto Monteiro Nascimento. Representando o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, convidamos o deputado estadual Cristiano Rogério Rego Cavalcante. Composta a mesa por extensão, nós gostaríamos de registrar
Composta a mesa de honra, registramos nesse momento a mesa por extensão. O excelentíssimo senhor deputado estadual de Sergipe, Marcos Vinícius Lima de Oliveira. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, o senhor Ricardo Vasconcelos. A vereadora de Aracaju e defensora pública aposentada, a doutora Emília Correia. A vereadora do município de Aracaju, a professora Ângela Melo. O excelentíssimo senhor ex-presidente da OAB Sergipe, o doutor Clóvis Barbosa de Melo. A excelentíssima senhora procuradora regional da República, a doutora Lívia Tinoco. O representante estadual do Instituto dos Advogados do Brasil em Sergipe, o doutor Sandro Mesarano Fonseca. O magnífico reitor da Universidade Federal de Sergipe, o professor Walter Joviniano Santana Filho. O magnífico reitor da Universidade Tiradentes, o professor Gilberto Uchoa. O diretor da Faculdade 8 de Julho, o doutor Márcio Conrado. Representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o doutor Flávio Conceição, também compõe a mesa por extensão o chefe da assessoria jurídica da presidência, o doutor Marcos Torres de Brito. O excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria Federal em Sergipe, AGU, o doutor Carlos Augusto Maciel Almeida. Representando a Superintendência da Polícia Federal em Sergipe, a DPF, doutora Aline Marquezine Pinto, também compõe a mesa por extensão o delegado da Polícia Federal, Fabrício Martins Rocha. A excelentíssima senhora presidente da AMATRA, a doutora Eleusa Maria do Vale Passos. O excelentíssimo senhor juiz do trabalho substituto, o doutor Henri Cavalcante de Souza Machado. O excelentíssimo senhor conselheiro da OAB Distrito Federal, ele que também é presidente da Advocacia Jovem e iniciante da mesma seccional, o doutor Lucas Viana, como também a excelentíssima senhora presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, a doutora Marisa Galdino. Composta a mesa de honra, como também a mesa por extensão, convidamos a todos para ficarem de pé ou em posição de respeito, a fim de acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
Todos podem tomar os seus assentos para que possamos dar continuidade à programação. Considerem-se também integrantes do dispositivo de honra, por extensão, as senhoras e senhores conselheiros seccionais, conselheiros federais da OAB Sergipe, diretoria e membros da Caixa de Assistência dos Advogados, presidentes de todas as comissões temáticas, além de autoridades e seus representantes que comparecem e prestigiam este ato. Aproveitamos para agradecer também a todas e a todos que assistem esta sessão solene festiva de forma virtual através do canal da OAB Sergipe no YouTube. E neste momento fará o pronunciamento oficial de abertura desta solenidade festiva o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Seccional da OAB Sergipe, o doutor Daniel Alves Costa. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao OAB Sergipe, à CAASE, a Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe. É com um sentimento de muita honra, de muita alegria e de muito orgulho que eu os recebo aqui hoje, nesse evento comemorativo aos 88 anos da OAB Sergipe e também da homenagem que vai ser concedida ao ministro Carlos Aires Brito com a medalha Tobias Barreto. Então, espero que seja uma grande noite e oficialmente eu declaro aberta a presente cerimônia. Muito obrigado. Neste momento, em nome do Conselho Seccional da OAB Sergipe, faremos uma saudação honrosa a todos os ex-presidentes e presidentes da seccional. A OAB Sergipe, neste momento, irá conferir a outorga da medalha Tobias Barreto. Informamos que a medalha Tobias Barreto foi aprovada em sessão ordinária do Conselho Seccional, realizada no dia 24 de abril de 2023. A medalha destina-se a juristas com relevantes serviços prestados à advocacia sergipana. A medalha será entregue anualmente em sessão solene alusiva ao aniversário da OAB Sergipe e não poderá ser outorgada a mesma pessoa mais de uma vez. Neste sentido, convido o excelentíssimo senhor presidente da OAB Sergipe, o doutor Daniel Alves Costa, juntamente com a excelentíssima senhora presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, a doutora Marília Menezes, para procederem com a entrega da aludida medalha ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Carlos Aires Brito, em honraria e reconhecimento por sua atuação na advocacia. Doutor Carlos Augusto Aires de Freitas Brito é sergipano, é professor, advogado, foi conselheiro seccional da OAB Sergipe durante o biênio 85-86, jurista, também foi ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, entre os anos 2003 e 2012, tendo sido presidente da Corte e também presidente do Conselho Nacional de Justiça em 2012.
Neste momento, convido ao púlpito o homenageado da noite de hoje, o ministro Carlos Aires de Brito, que também irá proferir a sua palestra magna nesta sessão festiva. Boa noite, todas e todos. Faço uma saudação personalizada ao eminente presidente da casa, da nossa OAB, amigo muito querido, que me homenageia por um modo muito carinhoso, muito amigo, a ponto de me fazer uma visita pessoal ao meu escritório de advocacia em Brasília e conversar comigo durante todo esse tempo, me deixando, sempre que vem aqui a Sergipe é assim, não tem jeito, deixando que a emoção fale muito mais alto do que a razão, que o que é o quociente emocional salte muito mais do que o próprio quociente intelectual. Eu, se pudesse, faria uma saudação nominal a cada um dos membros da mesa e também da plateia, mas diviso aqui a figura de Carlos Augusto Alcântara Machado, amigo queridíssimo, né, de tantos anos. Vejo Evânio Moura também na plateia, o Shoa, reitor querido também da Universidade de Tiradentes, meus parentes que aqui estão. Eu peço que todos se sintam assim mesmo, bem afetuosamente abraçados e nominalmente citados. Essa homenagem que me prestam, duplamente, primeiro para fazer uma conferência no dia por ocasião das comemorações do aniversário da OAB de Sergipe. A OAB está completando, acho que 88 anos de existência, quase 90 anos, portanto. E, em segundo lugar, porque eu estou sendo condecorado com a medalha de Tobias Barreto. Presidente, eu faço parte da OAB de Sergipe desde o ano remoto de 1966 como advogado e 1963, quero crer, como solicitador, que corresponde a estagiário, né, na advocacia. Portanto, é muito tempo. Claro que isso passa num piscar de olhos, num estalar de dedos quando a gente é feliz, e é o meu caso. Então, eu fui também conselheiro federal indicado pela Ordem dos Advogados de Sergipe. Fui 2 vezes conselheiro federal. E por 2 vezes fui membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Federal, ao lado de pessoas eminentes no plano da cidadania e do intelecto, do engajamento cívico, portanto, e profissional também, como Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, Carmen Lúcia, Antunes Rocha, e por aí vai. E quanto a Tobias Barreto de Menezes, sempre bom lembrar, né? Tobias nasceu em 1839 e faleceu em 1889 com 50 anos de idade. Foi o chamado gênio da raça, né? Poeta, jus filósofo, músico, tocava bem violão, compunha letras de música e também as próprias melodias. Ele foi
um jurista exponencial, um pensador, um escritor. Foi Tobias Barreto de Menezes quem primeiro entre nós percebeu com nitidez aquela macrodicotomia, dualidade máxima até, da natureza e da cultura. Tobias percebia com nitidez que gravitamos, todos nós, na órbita do mundo da natureza e do mundo da cultura. O mundo da natureza correspondendo às coisas que existem por si mesmas, que já encontramos quando nascemos, quando chegamos a esse mundo de aquém-túmulo. Expressão aquém-túmulo é de Garcia Rosa. Não é de Garcia Rosa, é do genial Guimarães Rosa, de Minas Gerais. E ele dizia, Tobias Barreto, que esse mundo das coisas dadas nos antecede e vai nos suceder. É o mundo das coisas que existem e não podem deixar de existir, porque é o mundo que corresponde ao princípio, regido pelo princípio da causalidade, segundo o qual a uma determinada causa sobrevém um específico efeito. Dada a causa, irrompe o efeito necessariamente, fatalmente, inafastavelmente. E Tobias dizia, ao lado desse mundo da natureza, das coisas naturais, da flora, da fauna, do céu, do mar, do rio, das chuvas, do regime de chuvas, das plantações, da vida, da morte, Tobias dizia, ao lado desse mundo, ao mundo da cultura, que é o mundo das coisas postas, colocadas ao lado da natureza, por efeito da experiência humana. Não é o mundo das coisas dadas, de mão beijada, de presente, como uma dádiva. É o mundo das coisas postas, por efeito da experiência humana. Ele dizia que fazia parte desse mundo da cultura a religião, a moral, o direito, como fazem parte desse mundo das coisas advindas da experiência humana, os usos e os costumes. Mas Tobias sabia diferenciar o mundo, no âmbito do mundo da cultura, aquelas realidades normativas chamadas de religião, de moral, de usos e costumes, e a realidade do próprio direito. Como ninguém ele sabia explicar isso, sabia falar sobre isso. Ele dizia assim metaforicamente, o direito não é um produto do céu. Atualizando a linguagem também metaforicamente, o direito não cai de paraquedas, não é um produto do céu. O direito é fruto da experiência humana, é um produto da história e, portanto, um objeto cultural. O direito corresponde a essa dimensão nova que o ser humano acrescenta à natureza. Esse culturalismo jurídico foi exposto por Tobias Barreto como ninguém, com pioneirismo, com brilho, com clareza, com didatismo. E graças a Tobias Barreto é que mais e mais fomos já no mundo da cultura destacando, separando, especializando o estudo do direito. E nós que estamos aqui presentes, quase todos, né, ou somos vocacionados para o direito, ou somos teóricos do direito, ou somos profissionais do direito, ou gravitamos na órbita de instituições jurídicas. Eu vejo que aqui estão representantes do Poder Legislativo Estadual, do Poder Executivo Estadual, do Poder Judiciário Estadual, do Ministério Público Estadual, também do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, da Procuradoria, tanto do Estado geral quanto do município, mais particularmente de Aracaju. Ou seja, as instituições jurídicas estão aqui representadas, porque a vida civilizada não gravita rigorosamente em torno de pessoas, de fulano, beltrano e cicrano. A vida civilizada gravita em torno de instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. As instituições têm previsibilidade, têm previsão formal, eminentemente jurídica. Embora haja uma dependência das instituições
elas são dependentes dos seus representantes, dos agentes públicos. Também as instituições privadas são dependentes do desempenho dos seus agentes privados. As instituições só podem alcançar suas finalidades se os respectivos agentes forem fiéis a elas. Se os agentes são fiéis às instituições respectivas, as instituições também serão fiéis às suas finalidades, às respectivas finalidades. E a sociedade experimenta um estado ideal de harmonia, de equilíbrio, de estabilidade, de solidez no seu cotidiano existencial. Tudo isso deita raízes em Tobias Barreto, na exponencial figura do pensamento jurídico brasileiro e também universal, nascido aqui em Sergipe, na antiga cidade de Campos, hoje apropriadamente, com toda a justiça, chamada de Tobias Barreto. Se os senhores não sabem, Tobias Barreto, ou não se lembram, ou não estudaram ainda com maior profundidade, é bom sempre lembrar para aqueles que o fizeram, que se deram ao deleite de estudar a vida de Tobias Barreto. Tobias Barreto foi professor da famosa Faculdade de Direito de Recife, fundada em 1827, ao lado da Faculdade de Direito de São Paulo, as duas primeiras faculdades de Direito do Brasil. Tobias foi um professor da casa tão eminente, tão destacado, tão diferenciado, tão original, tão orgânico, tão brilhante, enfim, que o nome oficial da Faculdade de Direito do Recife não é mais Faculdade de Direito de Recife e Olinda, não é? É Casa de Tobias. Casa de Tobias, ou seja, de Tobias Barreto de Menezes. Então, presidente, ser homenageado com essa, presidente Daniel Alves Costa, com essa medalha que leva o nome de Tobias Barreto, é sobremodo honroso para mim. E parece que é a primeira, não é? A primeira comenda que é conferida, que é outorgada a alguém em particular. Bem, o presidente também me pediu para falar alguma coisa, ainda que brevemente, sobre um tema especificamente jurídico para os senhores. Eu falei do eminente reitor Uchoa, Gilberto Uchoa, e me esqueci de saudar também o eminente reitor da Universidade Federal de Sergipe, que está aqui presente também. Bem, entre tantos nomes que não tive condições de memorizar e citar assim de pronto nesta minha intervenção oral. A esse convite do presidente, eu mesmo combinei com ele, eu escolhi o da democracia, ainda que em breves palavras. Por que o da democracia? Claro que todos vão de pensar no dia 8 de janeiro último, em que a nossa democracia foi, lamentavelmente, né, temos que reconhecer, foi alvo de um ataque frontal. Mas, objetivamente falando, independentemente de opinião pessoal ou de ideologia política, a democracia é o princípio dos princípios da Constituição brasileira. Então, nada mais atual, nada mais relevante, nada mais necessário do que falar do princípio continente da Constituição brasileira. Eu digo princípio continente porque, perante ele, todos os outros princípios são conteúdos. República, forma de governo, é conteúdo do princípio continente da democracia. O nome certo é República Democrática do Brasil. Federação, forma de Estado. O nome certo é Federação Democrática do Brasil. Separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Separação democrática dos poderes do Brasil. OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Estadual, Federal, Procuradorias Privadas, Procuradorias Públicas, tudo é conteúdo do princípio continente da democracia. E nenhum princípio conteúdo pode explodir o princípio continente. Pode se rebelar contra o princípio continente. Pode, insisto, dinamitar, boicotar e, pior ainda, dinamitar o princípio continente, porque se assim o fizer, o risco de conteúdo e continente explodirem
e ir para os mesmos 7 palmos de chão, o risco é palpável, é patente. A democracia, se for agredida por qualquer dos seus continentes, ou institucionais, ou mesmo institutos jurídicos, não só instituições jurídicas. O Instituto da Liberdade de Opinião, por exemplo, a liberdade de expressão. Eu mesmo já disse, num voto que é muito conhecido, num trocadilho que fiz, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, com seus 4 conteúdos, ali no artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Não é isso, professor Carlos Augusto? O conteúdo artístico, o conteúdo científico, o conteúdo intelectual, o conteúdo comunicacional genérico. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E a liberdade de imprensa? A maior expressão da liberdade no plano coletivo. A liberdade de imprensa está para o plano coletivo, assim como a liberdade de expressão está para o plano individual. A imunidade parlamentar, a inviolabilidade é absoluta. Tudo é absoluto. Há direitos absolutos, sim. Há direitos absolutos. Porém, nos marcos da democracia, sob as coordenadas da democracia. Porque servientes da democracia. Porque conteúdos, angulações normativas da democracia. De maneira que a democracia se nos oferece constitucionalmente como a razão de ser de todas essas liberdades, inclusive a liberdade de iniciativa. E a própria condição de possibilidade dessas liberdades, porque sem democracia não há possibilidade de nenhuma liberdade sobreviver, subsistir por conta própria. Vamos fazer outra metáfora, né, professor Carlos Augusto? Vamos fazer outra metáfora. Aliás, há 3 Carlos Augustos aqui à mesa, né? 2 e 1 aqui. Se qualquer princípio, conteúdo da democracia, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, imunidade parlamentar, liberdade de iniciativa, se qualquer conteúdo do princípio continente da democracia cortar os pulsos dela, a democracia, cortar os pulsos da democracia, a democracia vai morrer por assassinato. E esses conteúdos vão morrer por suicídio. Então fica evidente que essa nossa Constituição, ao consagrar o princípio da democracia como continente, nada mais fez do que homenagear, nada mais fez, entendo-se, isso para mim é tudo, viu? Nada mais importante do que isso. Mas de que consagrar o princípio, o conceito que de democracia teceu Abraham Lincoln, quando insuperavelmente todos conhecem, não é esse conceito? Democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Ou seja, melhor impossível. E quem fez da democracia o princípio dos princípios foi a Constituição, que é a lei das leis. Essa lei das leis fez da democracia o princípio dos princípios. Essa é a única lei que o Estado não faz na sua redação originária, não é? Os senhores sabem disso. A única lei que o Estado não faz, não redige, não elabora na redação originária é essa aqui, Constituição. Entretanto, é a lei de todas as leis que o Estado faz. Porque o Estado é uma criatura dela, a Constituição. E a Constituição é criadora do Estado. E a criatura não pode varrer do mapa o seu criador, sem correr o sério risco de... É como Deus, não é? Não vou ser aqui iconoclasta não, viu? Não me chame aqui de herege, iconoclasta, desrespeitoso. Se Deus existe, eu acho que Ele existe, Ele padece de uma limitabilidade congênita, na ordem lógica das coisas. Deus não pode se varrer do mapa, porque se Deus se varrer do mapa, leva o mapa junto. Não sobra absolutamente nada. Se a democracia for varrida do mapa, no plano constitucional, jurídico, positivo, civilizatório, não sobra nada, não resta nada.
é o império da barbárie. Então, essa Constituição, lei das leis, já notaram que é a única lei que não tem número? Qual é a única lei que não tem número? A Constituição. Porque todas as leis têm número, porque são elaboradas pelo Estado. As emendas à Constituição têm número, porque são elaboradas pelo Estado. Essa Constituição não tem número, porque não foi elaborada pelo Estado, na sua redação originária. E quem elaborou a Constituição? Não é bom recordar isso? Alguns dos senhores vão dizer, mas isso é o óbvio. Mas não é bom insistir no óbvio? Didaticamente, em momentos mais difíceis da vida, não é bom? Nelson Rodrigues dizia, às vezes o óbvio é ululante, ele cunhou essa expressão do óbvio ululante, e as pessoas não enxergam. E num desabafo muito justo, certa feita, viu, professor Uchoa, Nelson Rodrigues disse, neste meu país, só os gênios enxergam o óbvio. Qual é o óbvio dos óbvios? Quem elaborou essa Constituição foi uma realidade anterior ao Estado, exterior ao Estado, superior ao Estado. A nação brasileira, que igual à família da gente, é um elo, um vínculo, um link entre passado, presente e futuro de um mesmo povo soberano. Numa família nós temos ancestralidade, coetaneidade e posteridade, tudo entrelaçado. Numa nação nós temos ancestralidade, coetaneidade, posteridade, tudo entrelaçado. É por isso que a nação não entra aqui na Constituição. Alguém já viu a palavra nação no singular aqui dentro? Alguém já leu? O professor Carlos Augusto lê essa Constituição como eu leio praticamente todos os dias. Já viu a palavra nação, professor Carlos Augusto? Não existe. Porque se a nação entrasse aqui, passaria a ser uma realidade normada. E ela não é normada, ela é só normante. Exclusivamente normante. Pode normar sem ser normada. O Estado está aqui dentro várias vezes, como realidade tão normada quanto normante. Mas porque está normado o Estado, só pode normar nos termos em que já foi normado. Como a nação não está aqui dentro, pode normar sem ser normada. Porque a nação é detentora. Vou dizer o óbvio de novo, mas nesse momento de ataques à democracia, é preciso dizer isso, com toda insistência. A nação, quando vai elaborar a Constituição originária, ela se reúne em Assembleia Nacional Constituinte. O Estado se reúne em Congresso Nacional, ou Assembleia Legislativa, ou Câmara Distrital, ou Câmara de Vereadores. Somente se reúne em Assembleia Nacional Constituinte a nação. Porque a nação é detentora de um poder tão constituinte para elaborar o novo em folha, o instalando de novo, juridicamente falando. Ela é tão detentora do poder de constituir tudo de novo, quanto detentora do poder de desconstituir tudo. Nela estão o poder desconstituinte, que é apagar da lusa jurídica todo o direito até então existente, e o poder constituinte, porque depois de zerada a contabilidade jurídica, a nação, via Assembleia Nacional Constituinte, começa tudo de novo. Isso ordena o pensamento da gente. Essa é a lei das leis, porque é elaborada por ela a nação. Está dito no artigo 5º, 44, constitui crime. Como eu sou poeta, sou incorrigivelmente metafórico. A Constituição matou a matéria no peito, tipificou por conta própria como crime a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o quê? Essa parelha temática indissociável, a ordem constitucional e o Estado democrático. Estou vendo aqui membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. No artigo 127, está dito que uma das 3 destinações do Ministério Público é a defesa do regime democrático. Está dito no artigo 134, sobre Defensoria Pública, que ela opera como instrumento e órgão operacional do regime democrático, da democracia. Está dito no artigo
título 5º da Constituição. Da defesa não é do ataque não, viu? Não é da agressão não. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. E ali figuram o artigo 142, sobre Forças Armadas, e o artigo 144, sobre todos os órgãos de segurança pública. Ou seja, a nação somente se dispôs a armar aparelhos de Estado, organismos de Estado, permanentemente, para a defesa da democracia. A suprema traição à democracia é um estamento armado a partir das Forças Armadas, ou Polícia Civil, Federal, Ferroviária, Rodoviária, qualquer dessas instituições armadas atacar a democracia. É a suprema traição, porque foram armadas para a defesa do regime democrático, porque é o único regime civilizado. Winston Churchill dizia: democracia é o pior dos regimes, salvo todos os outros. Agora, essa Constituição foi tão boa que foi fiel ao conceito lincolniano de democracia e também ao conceito tubiático de democracia. Os senhores sabem que Tobias Barreto tinha um conceito de democracia tão radical quanto virtuoso. Tobias Barreto dizia: ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Agora, quando Lincoln disse democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, quis dizer o que a Constituição disse. A Constituição positivou esse conceito lincolniano. Os três conteúdos da democracia, assim, conceituais, elementarmente conceituais, né? Numa redundância intencional. Em diversas passagens, a Constituição diz que democracia é o governo do povo. Ou seja, o governo do Estado, o governo da coisa pública. Governo é até mais do que a administração. A administração está para a lei, assim como o governo está para a Constituição. Disse a nossa Constituição em várias passagens: o governo do Estado é montado, é constituído pelo povo. As dimensões políticas, as instâncias políticas do Estado, poder legislativo, poder executivo, são constituídas pela vontade eleitoral do povo. Governo oriundo do povo, procedente do povo, constituído pelo povo, pela vontade eleitoral do povo. Agora, pelo povo, é um governo que se exerce pelo povo, ou diretamente, aí vem artigo 14, cabeça, referendo, iniciativa popular, plebiscito, ou indiretamente, por meio de representantes eleitos. Aí vem os diversos artigos da Constituição que falam de eleição. Mas não é só. Democracia não é só o governo do povo, na origem, pelo povo, operacionalmente. Não é só isso. Democracia é o governo para o povo. Para o povo. Em benefício da população inteira. Todo presidente da República devia ler e reler, 3 leis, toda noite antes de dormir. O compromisso que assumiu perante o Congresso Nacional, que está no artigo 78, né, professor Carlos Augusto? O que é que está dito no artigo 78? E o presidente da República e o vice tomarão posse perante o Congresso Nacional, assumindo o compromisso de quê? Manter, defender e cumprir a Constituição, a lei das leis, que o Estado não elaborou, foi a nação quem elaborou para ele. Estado de Direito é o Estado que respeita o direito ou por ele mesmo criado, ou, sobretudo, para ele mesmo criado. O direito para ele mesmo criado foi a Constituição originária. Cumprir as leis, e vem o que interessa para essa nossa conversa aqui. Promover o bem geral do povo brasileiro. Promover o bem geral do povo brasileiro. A própria ordem econômica, aqui eu sei que há empresários, né? A Constituição diz no artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na dignidade da pessoa e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. Olha o povo. Tem por fim assegurar a todos existência digna. Que existência digna? Materialmente digna. Casa, comida e roupa lavada. Há 2 santíssimas trindades. Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a outra santíssima trindade? Casa, comida e roupa lavada. Saramago chegava a dizer
Minha gente, pornografia não é obscena, não. Palavrão não é obsceno, não. Obsceno é a fome. Djavan dizia na música Esquinas, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Santo Agostinho dizia, sem o mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. A primeira Santíssima Trindade é essa, casa, comida, roupa lavada. É o conceito final de democracia. Você vai para o artigo 193 da Constituição, sobre toda a ordem social. Educação, saúde, previdência social, cultura, índios, meio ambiente, tudo lá. E diz, a ordem social tem por fim assegurar a todos existência digna, ou seja, materialmente digna, conforme os ditames da justiça social. O artigo 3º, número 3, versa o tema dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E o que é que está dito ali? Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, está dito erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir distâncias sociais e regionais. Eu preciso dizer mais nada? Eu vou terminar dizendo o seguinte, qual é essa crise que estamos vivendo? Nós temos a melhor Constituição do mundo, não há Constituição melhor do que essa não, viu? Intrinsecamente meritória em termos humanísticos e civilizatórios. Não há nenhuma no mundo. Nós temos a melhor normatividade possível. O nosso desafio é sair da melhor normatividade para a melhor experiência. Sair do plano da eficácia, a aptidão que tem as normas para incidir concretamente, para o plano da efetividade, da concretude, da aplicabilidade. Esse é o grande desafio nosso. Nós somos um povo juridicamente primeiro-mundista, em tese, graças a essa Constituição. Factualmente, nós não somos, porque nós somos um país extremamente rico de povo extremamente pobre. O que me autoriza a dizer isso? O PIB do Brasil figura entre os 8 mais altos do mundo. E o IDH, Índice de Desenvolvimento. O PIB é o somatório anual dos bens e serviços produzidos pelo setor econômico, pela economia. E o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil fica em 80º lugar, 80º lugar. Ou seja, um país riquíssimo de povo pobre, paupérrimo. É o nosso desafio, encurtar distâncias sociais, nos marcos da democracia. Essa Constituição não tem número, porque é igual a cada um de nós. Todo mundo aqui é número único, não é? Às vezes a gente predatoriamente quer passar o colega para trás, o amigo para trás, o concorrente para trás, querendo ser o primeiro, o segundo, o primeirão em tudo. Nós somos mais do que primeiro, mais do que segundo, mais do que terceiro. Nós somos únicos, cada um de nós é único. Por que cada um de nós é único? Porque nós somos parte de um todo e um todo à parte. Cada um de nós é parte do universo e é um universo à parte. Essa Constituição é número único e fez da democracia, nessa tríplice dimensão estrutural de governo do povo, pelo povo, para o povo, o princípio dos princípios. Muito bem, eu disse que ia terminar e tenho que ser fiel à minha palavra. Eu termino com Nietzsche, que foi um pensador, filósofo, poeta também, alemão, que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Numa tirada genial, entre tantas, ele disse: educar é ensinar a ver. Aqui há educadores, não é? Há professores aqui. O que é educar? Dizia Nietzsche, ensinar a ver. Ensinar a ver por determinados prismas. O prisma do humanismo, atualizando a linguagem dele, o prisma da ecologia, o prisma da distribuição de renda, o prisma da quebra de todo e qualquer preconceito, o prisma da não violência física. Educar é ensinar a ver. Como a Constituição é eminentemente democrática, como ser coerente com o princípio da democracia?
O que é que exige a democracia de nós todos da área jurídica, notadamente, e da área política também? Interpretar toda a Constituição e do direito pelo prisma da democracia. Elaborar o direito pelo prisma da democracia. Decretos, regulamentos, portarias, instruções, resoluções, tudo pelo prisma da democracia. Governo do povo, pelo povo, para o povo. Mas não é só isso. Interpretar todo o direito positivo pelo prisma da democracia. Aplicar, julgar administrativa e jurisdicionalmente pelo prisma da democracia. Porque a democracia não é uma bolha, não é apenas um discurso bonito para inglês ver. A democracia é princípio, é norma. Nós também sabemos disso, vou ser óbvio de novo. Norma é gênero, né? Norma é ordem, norma é comando, norma é determinação. Algo que imperativo. E no caso do direito, não depende da sua autonomia de vontade, não. A norma é heterônoma, se impõe a sua autonomia de vontade. Direito é sistema de normas. Norma é gênero, cujas espécies são os princípios e as regras. Há normas que veiculam princípios, há normas que veiculam regras. Normas que veiculam princípios. Artigo 1º, inciso 1º, soberania popular, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. São normas que veiculam princípios. E há normas que veiculam providências, prazos, condutas, competências, exceções, são regras. Norma é gênero, cujas espécies são os princípios e as regras. Os princípios veiculam ideais de vida civilizada. As regras veiculam ideias, a serviço dos ideais. As ideias estão para os ideais, instrumentalmente as ideias, finalisticamente os ideais, assim como as regras estão para os princípios. As regras, metodologicamente, instrumentalmente, os princípios, teleologicamente ou finalisticamente. Tudo está aqui na Constituição. E tudo deita raízes no culturalismo jurídico de Tobias Barreto. Esse gênio da raça, volto a dizer, esse eminentíssimo sergipano que tanto honrou o Brasil e a humanidade por inteiro. Agora, a democracia está em crise porque a sociedade, por um número expressivo de seus membros, embora minoritário esse número, talvez 30%, talvez 25% aqui no Brasil. Não é inexpressivo esse número, numericamente falando é um contingente alto, mas é um contingente endinheirado, orgânico, militante, persistente, que não cessa enquanto a democracia não sucumbir. Esse ataque ao Supremo, sobretudo, ao Poder Judiciário e mais de perto ao Supremo, não é o Poder Judiciário, não é o Supremo finalisticamente. Esse ódio, a palavra não está em voga, ódio, esse ressentimento, essa raiva, esse rancor, esse ódio não é a fulano, beltrano, cicrano, não. Não é fulanizado, não. Não é personalizado, não é subjetivizado, não é. Não é essa ou aquela instituição, não é. Isso é aparente. Esse ódio é a democracia. Outra vez, metaforicamente, talvez por modo excessivo, o buraco é muito mais embaixo. Há um contingente populacional que não aceita, até aceita que a democracia seja governo do povo, pelo povo, mas não aceita que o governo do Estado seja para o povo. E esse é o desafio da contemporaneidade. Nós entendermos que democracia é o princípio dos princípios, tudo começa por aí, veiculado pela lei das leis, que é a Constituição. E se nos sentarmos em torno dessa mesa redonda chamada Constituição, nós vamos discutir todos os nossos graves problemas, os nossos impasses, as nossas dificuldades, as nossas contradições, as nossas perplexidades, sempre na perspectiva de fazer da democracia o princípio dos princípios. Meus amigos todos, muito obrigado.
E neste momento fará o pronunciamento em comemoração ao 88º aniversário da Ordem, o excelentíssimo senhor presidente da OAB Sergipe, o doutor Daniel Alves Costa. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu faço um cumprimento especial a todos os componentes da mesa, através do nosso querido ministro homenageado e palestrante da noite, o doutor Carlos Aires Brito. Muito obrigado pela sua presença. Eu cumprimento toda a advocacia sergipana, cumprimentando também todos os conselheiros aqui presentes, diretores, através da minha querida amiga e advogada, doutora Roseline Moraes, agradecendo também pela sua dedicação à advocacia do nosso Estado. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes, agradeço demais pela presença, pela valorização da advocacia, pelo prestígio. Cumprimento todos os presidentes e membros do sistema OAB que vieram de tão longe para prestigiar esse nosso aniversário de 88 anos. Cumprimento também todos os diletos funcionários da nossa instituição, senhoras e senhores. A gratidão é a virtude da posteridade, já dizia o grande jurista e homenageado também nesta noite, Tobias Barreto. E na posteridade dos 88 anos que se passaram, desde a fundação da OAB Sergipe, em 11 de maio de 1935, até o dia de hoje, vivenciamos a consolidação de uma das mais fortes instituições do Estado de Sergipe, com uma história de lutas, conquistas, que precisam ser reconhecidas e louvadas neste momento. Há exatos 88 anos, nascia a OAB Sergipe para ser o principal alicerce do sistema judiciário no nosso Estado, para ser também uma instituição que, além dos advogados, olha para toda a sociedade sergipana. Cabe a esta casa, meus amigos, minhas amigas, zelar pelo Estado democrático de direito, pelos direitos humanos, pela justiça social. E nós temos o orgulho de dizer que a OAB Sergipe nunca, na sua história, se furtou da sua responsabilidade. Daquele 11 de maio, já se passaram quase 9 décadas, mas não se fala no futuro sem olhar para o passado, sem externar a nossa gratidão por todos aqueles que colocaram tijolos para erguer, com uma base muito sólida, essa grande casa social. Desde Edilson de Oliveira Ribeiro, em 1935, passando por Gilton Garcia, passando pelo meu amigo Carlos Augusto, e por outros tantos grandes presidentes que a nossa instituição teve ao longo da sua história, muitos fizeram desta caminhada uma honrosa história para os advogados, para a sociedade sergipana e para o país, pois a nossa advocacia sergipana transcendeu fronteiras. Até o dia de hoje, mais um 11 de maio na nossa história, a OAB Sergipe se destacou por significar o equilíbrio nos momentos mais conturbados da sociedade e se mostrou forte e atuante para proteger a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, participando sempre ativamente nos grandes momentos desse Estado. E sim, nós cumprimos a nossa missão. E foi desse Estado que saíram grandes juristas de renome nacional. Nós levantamos a nossa bandeira e mostramos
que a nossa advocacia é sim forte e sabe fazer a diferença. Não por acaso, daqui nós tivemos a honra de ver juristas sergipanos presidindo o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Federal da OAB. E em que pese nós sejamos, ministro Aires Brito, a menor unidade federativa, nós sempre fomos gigantes na advocacia. E a nossa história prova isso. Então, a todos os diretores, conselheiros, membros de comissão, colaboradores, especialmente a todos os membros honorários vitalícios que aqui passaram, a nossa eterna gratidão. Mas é chegada a hora de, analisando o passado, planejarmos o futuro. Agora, nós temos a enorme responsabilidade de preparar essa instituição para inúmeros desafios que estão pela frente. A nossa ordem precisa crescer e evoluir. Nós precisamos, não só de uma melhor estrutura física, de aprimorar os nossos colaboradores, de fortalecer as nossas prerrogativas, valorizar ainda mais os nossos honorários, enfim, nós precisamos cada vez mais solidificar, conectar e integrar a advocacia. Também com muita honra, nos últimos 14 meses, mais um capítulo da história da OAB Sergipe começou a ser escrito. E como de costume, também deixaremos a nossa contribuição para gerações futuras. E embora saibamos que há muito a fazer, que ainda há muito a fazer. Então, meus amigos advogados e advogadas, vocês são testemunhas de que a esperança por novos tempos já começa a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, já começa a se concretizar. Essa concretização veio com o fortalecimento da OAB, com a integração da classe e, principalmente, com o direcionamento das ações para quem mais precisa. Nosso protagonismo voltou a trazer representatividade, com a defesa inegociável das nossas prerrogativas, com a posição firme da OAB em todos os temas de interesse da advocacia e com a atuação inquieta das nossas comissões, além do respeito institucional e da contínua e profícua relação com todos os órgãos públicos e privados, a quem eu agradeço aqui a presença de todas as instituições, honrando ainda mais esse nosso dia. E a concretização desse novo tempo perpassa também pela certeza de que nós estamos nos tornando uma ordem que não se limita à sua sede ou apenas a alguns grupos políticos. Nós somos uma ordem que já rompeu definitivamente os limites da fronteira da zona metropolitana de Aracaju, meu querido amigo defensor-geral Vinícius. Nós somos uma ordem que atua na capital e no interior, que leva cursos, eventos, esportes, Marília, cultura, saúde e investimentos em todo o estado de Sergipe em apenas 14 meses. O nosso alicerce, ele é fincado em ações que priorizam a atuação da advocacia para a advocacia. E por isso, foi necessário olhar de fato para quem mais precisa, independente da idade, do tempo de ordem ou do seu endereço. E é com essa sensibilidade que a OAB Sergipe hoje foca em projetos que dignificam e viabilizam o exercício profissional. Entre esses projetos, podemos citar a disponibilização de diversos cursos que colaboram decisivamente para a atuação concreta da advocacia. Projetos como o meu primeiro token, Ismar, como a minha primeira foto profissional, Gustavo Machado e Lucas Albuquerque, além da construção dos coworks de Aracaju, de Propriá e agora da Regional do Sertão. E, por fim, a incansável luta pela regulamentação da advocacia dativa, meu caro Procurador-Geral Leonardo Oliveira, que, friso, está prestes a finalmente acontecer, graças à saudosa
colaboração da Defensoria, da Procuradoria-Geral do Estado, do Tribunal de Justiça, enfim, das instituições diretamente interessadas nessa regulamentação. E dito isso, eu não posso deixar de agradecer aos atuais membros dessa gestão que tanto confiam nos projetos que são apresentados desse jovem advogado de 39 anos. Agradeço aqui aos membros da diretoria da OAB, da diretoria da CAASE, a todos os nossos conselheiros aqui presentes, os que não puderam comparecer. Agradeço aos membros da comissão, ouvidoria, procuradoria, ao TED, ao ESA, à ESA, aos funcionários da nossa casa, enfim, a todos que tanto se doam e que muitas vezes deixam seus escritórios, seus amigos, suas famílias. A todos vocês, a advocacia do nosso Estado agradece muito, muito obrigado de verdade. Além disso, essa data, esse 11 de maio, marca um novo momento significativo para a advocacia sergipana e para o OAB Sergipe. Com a aprovação do nosso conselho, com a parceria do nosso conselho, será entregue anualmente, Dr. Carlos Brito, a cada dia 11 de maio, a medalha Tobias Barreto. E me permitam citar aqui um trecho de um grande jurista sergipano, que também admira bastante o nosso homenageado Tobias Barreto. Abre aspas. Aquele que pioneiramente viu o direito não como um metafísico filho do céu, porém como um incessante produto da vida humana em concreto. Uma realidade tecida com os fios das relações sociais e, portanto, um objeto cultural, pondo-se, mesmo como percussor, entre nós, do que o mundo inteiro passou a chamar de culturalismo jurídico. Essa frase, meus amigos, o autor dessa célebre frase, desse grande pensamento acerca de Tobias Barreto, é aquele que nos dá a honra e indecifrável alegria de ser o nosso primeiro homenageado com a entrega desta medalha, o nosso querido ministro Carlos Aires Brito, que nos honra com a sua presença. Carlos Brito tem uma história de vida que muito orgulha o povo sergipano e o povo brasileiro. Assim como o grande jurista Tobias Barreto, já tem seu nome marcado nos principais registros históricos do Brasil e do mundo, não só pela semelhança na poesia e na luta incansável pelas liberdades, mas, sobretudo, pela relevância do legado jurídico que deixa para gerações futuras. Tobias Barreto e Carlos Brito significam muito para o Estado de Sergipe e hoje, merecidamente, recebem esta homenagem. Excelentíssimo senhor ministro, advogado, doutor, professor Carlos Aires Brito, talvez Vossa Excelência não consiga imaginar o quanto me honra em ter colocado essa medalha no seu peito, no exercício da presidência da OAB Sergipe e com o peso da responsabilidade que levo comigo. Eu, de coração, eu agradeço a sua gentileza em ter aceitado esse humilde convite. Essa noite também passa a ser histórica, porque essa noite jamais será esquecida pela advocacia sergipana e faz parte de mais um capítulo da nossa instituição. Parabéns, Vossa Excelência, agora é medalha Tobias Barreto. Amigos, amigas, advogados, advogadas, sigamos firmes na trajetória de orgulho, de luta e de defesa da advocacia, em busca da verdadeira justiça, valorizando a cidadania e buscando dignidade para todos os brasileiros. Nós somos grandes homens e grandes mulheres que fazem da advocacia um verdadeiro modo de viver. E por tudo isso, nos orgulhamos dos nossos 88 anos de tradição, força e, acima de tudo, por sermos grandes exemplos de luta incessante em prol da democracia e do Estado de Direito. Antes de encerrar esse meu pronunciamento, eu peço licença, mais uma vez,
e inspirado no nosso poeta, ou seria poeta ministro, para ler alguns versos de Carlos Drummond de Andrade. Abre aspas mais uma vez. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças, minha conselheira federal, Roberta. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente não é tão grande, mas não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Nós precisamos andar de mãos dadas. OAB Sergipe, através dos seus 16.257 advogados, parabéns pelos seus 88 anos, queridos amigos, senhoras e senhores, viva a advocacia sergipana, viva a advocacia brasileira, viva a OAB Sergipe, muito obrigado.